Opa, hoje no diário de oficina vou fazer uma manutenção nessa câmerazinha aqui, ó. Essas câmeras Wi-Fi e tal. E na verdade, o meu cliente já tinha me falado sobre um defeito que dá, que a câmera entra em curto. Só que eu já, na verdade eu tô começando o vídeo aqui agora, mas eu já tinha dado uma prévia nela, já tinha dado uma pré-examinada. Tá vendo aqui o LED, ó? Ele acende. E ele me mandou um vídeo que a hora que a gente conecta, fica pulsando. Curiosamente, na hora que eu liguei aqui, ela parou, né? Ela baixou a tensão e não ficou pulsando. E agora sim, então pode até ter algum defeito residente aqui na fonte. Mas eu vou abrir ela, né? O processo de abertura dela começa aqui, inicia por esses 4 parafusos. Estou fazendo um vídeo da manutenção. Logicamente, alguns pontos do passo a passo eu vou cortar, porque senão fica aquele vídeo maçante, né? E eu não vou colocar, digamos assim, o tempo total, até mesmo porque incompridaria o vídeo demais. Então eu gosto de vídeos curtos, né? Para ser bem prático, bem direto ao ponto. Vou dar uma pausada no vídeo e no próximo passo eu já mostro ela aberta. Continuando o passo a passo, eu percebi um negócio aqui, ó. Tá vendo aqui esse dissipador, ó? Esse ponto aqui, ó. É um quadradinho de alumínio que deveria estar em cima lá. E com a temperatura, ele escorreu e encostou numa chavinha aqui, ó. Já não sei se pode ter alguma coisa por aqui. Vou continuar a desmontagem, vou tirar esses 4 parafusos aqui que tira a câmera propriamente dita. E vamos ver, vou voltar esse componente, esse dissipador aqui para cima do processador. Vou até bolar alguma maneira aqui, ó, de fixar ele melhor, porque aqui é um adesivo. É um adesivo térmico, mas é um adesivo. E esse adesivo não está sendo suficiente com a temperatura. Vou dar mais uma pausada e vamos continuando passo a passo. Então, agora já montada a câmera, aconteceu aqui um porém, que na verdade a gente, na oficina, a gente entra num serviço, a gente tem que pesar muito sobre o que pega, sobre qual serviço deve fazer, qual que não deve ser pego. Tipo assim, muitas das vezes a gente tem que ser seletivo no serviço. Essa câmera eu peguei ela, até achei que pelo vídeo que o meu cliente, como falei no início do vídeo, achei que até ia ser um serviço fácil, né? Já fiz serviços dessa natureza, digamos assim, com sucesso. Esse em particular não foi o caso. Eu vou mostrar por quê, ó. Aqui, ó, a parte de drive motor dessa câmera, ó, funcionou, tá? Vocês vão ver aí a movimentação dela. Ela parece uma iluminação dessas computadorizadas, porque ela faz 360 graus. Então ela reseta os motores de passo e tudo mais. Mas o conteúdo desse vídeo, meio que está vendo o movimento que ela continua fazendo. Então, isso meio que serve de alerta para todo o pessoal aí que mexe com oficina, com manutenção. Eu poderia ter recuperado a câmera? Poderia. Mas o circuito eletrônico dela, imagino eu que tenha sofrido um surto, né? Eu vou comentar um pouco sobre o lado técnico disso que aconteceu. Eu vou dar uma pausadinha, pegar um papel para explicar melhor o que eu acho que foi que aconteceu. Então, como eu ia falando, muitas das vezes a gente tem o conhecimento, tem o material, mas quando entra alguns processadores internos, porque o que é o processador numa câmera dessa? Ele é um bloco, digamos assim, que tem um monte de função, tipo áudio, vídeo, né, em outro bloco, e processamento para juntar isso de uma forma digital, algum conversor AD, por exemplo. Isso aqui é só exemplo, tá?
ele tem todos essas componentes dentro de um processador que tem uma linha de entrada e uma linha de saída de áudio e vídeo, e com os conceitos digitais e alimentação e por aí vai. Só que esse circuito que pifou, ele é um circuito clássico. Ele é um circuito que ele tem uma bobina, tá? Um capacitor que vai à terra e outro capacitor que também vai à terra. Esse circuito é um velho conhecido da eletrônica que Bom, dando a continuidade, eu dei uma pausada aí que eu queria achar o capacitor, mas o capacitor e aí é um SMD em questão, tá? Ele, digamos assim, ele é isso aqui, tá? Ele é uma coisa mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Na verdade, até eu acho que eu desenhei errado, ó. Ele é isso aqui, ó. A proporção dele em relação à caneta, tá? Ele é isso aqui. Para você ter uma ideia, a hora que eu soltei ele, que o curto desapareceu, que no começo do vídeo vocês relembrarem bem, a câmera ela entrava em curto, esse carinha aqui entrou em curto. Esse capacitor é esse cara aqui, ó, que estava direto no 12 volts, ó, tá? Ele estava direto no 12 volts da câmera. Tá? Então, o que acontece? O positivo do 12 volts entrava aqui e ele bloqueava, por isso que a fonte entrava em curto, e aqui saiu para o circuito da câmera. Tá? Câmera. Só que tem um porém nessa história toda. Por que esses capacitores têm essa configuração? Ah, mas não podia ficar sem isso aqui? Então, isso aqui é para impedir que alguma frequência entre e até mesmo saia. Ou seja, esse conjunto, ele é descrito como LC, né, de bobina e capacitor. Tá? Então, L é considerado a bobina em todo circuito eletrônico, a codificação, e C o capacitor. Então, é um circuito LC. Esse circuito LC, ele pega aqui, ó, e digamos assim, ó, ele vem e joga aqui, ó, a tensão aqui positiva. Lógico que aqui tem um regulador de 5 volts, mas tipo assim, ó, ele vem aqui depois que ele jogou 5 volts, ele joga o circuito aqui, ó, nesse caso em particular dessa câmera, ele vem e joga no circuito drive motor, por isso que está funcionando, e mesmo assim aí joga para o processador. Só que o que eu estou voltando no assunto é o seguinte, muitas das vezes a gente tem que selecionar o tipo de serviço por uma razão muito simples. A sua hora tem custo e você demora muito tempo. Então, o que acontece? Eu, na autoconfiança, achei que pelo vídeo que isso aqui estava facinho. Troquei o capacitor, insisti, não queria perder, e a persistência, muitas das vezes, te induz ao erro econômico, né? Muitas das vezes o pessoal técnico quer porque quer fazer funcionar, e eu realmente queria fazer demais funcionar, mas não foi possível. Por quê? Por que eu falei um assunto aleatório do processador? Normalmente, quando se queima um capacitor, quando entra em curto um capacitor desse, por que acontece isso? Entra um surto na rede, tá? Surto é o popular raio, digamos assim, né? Que aqui na minha região teve. Entra um surto na rede, vem aqui, passa pela fonte, tá? O surto pode ser sutil ou pode ser violento, tá? Um surto sutil não queima necessariamente uma fonte, mas aqui ele acha a menor distância física possível entre o positivo e o terra. E aí ele abre um arco. E esse arco, esse capacitor age mais ou menos como uma proteção. Só que é o seguinte, essa mesma maneira sutil passa, porque ele não é uma frequência nem nada. O raio é uma estática, ele é uma espuma de um monte
de tensão e alta voltagem combinada com tudo, ele passa por esse circuito, tá? Numa quantidade ínfima, não o suficiente para queimar o circuito de motor, só que ele faz o caminho e acha quem? O processador. Traduzindo em miúdos, você perde bastante tempo, você luta bastante e, infelizmente, você perdeu tempo. Mas eu não estou falando com esse vídeo que o intuito de todo técnico seja desanimar. O intuito é fazer manutenção. Mas, como tudo na vida, o meu irmão mesmo comenta, fala assim, que a paixão pela profissão não paga conta. E realmente eu concordo com ele. A profissão pela paixão não paga conta, né? Então isso aqui, ó, me gerou, digamos assim, um tempo que eu perdi, que eu não vou recuperar. Mas eu vou usar esse intuito para fazer o que a gente consegue fazer de melhor, no caso na internet, que é passar essa informação para vocês, para que vocês não cometam esse mesmo engano. Eu poderia ter saído muito bem desse vídeo, consertando ela e falando assim, olha que legal, consegui fazer funcionar. Sim, mas o resultado foi esse aqui, ó. Não deu certo. Não foi por falta de vontade, né? Mas pelo menos, igual eu comentei aqui agora, o resultado é para que vocês sejam seletivos. Cuidado com o que vocês olhem, pensem bem, escolham um serviço a dedo, porque da mesma maneira que o cliente nos escolhe pela confiança, a gente pode escolher o serviço pelo lado financeiro. É lógico que existe uma balança, existe um equilíbrio, né, entre isso, entre cliente, serviço e economia, digamos assim, economia financeira que a oficina faz. Bom, se o contexto dessa fonte, expliquei um pouco sobre esse sistema de capacitância aqui, que é muito conhecido nos processadores para evitar filtro e tudo mais, evitar ruído, né? É só um filtro de ruídos, tal. O Desvendando a Gambiarra fica hoje por aqui, com um vídeo que realmente não deu certo. Assim, o vídeo deu certo, a câmera, infelizmente, não, né? Mas, né, a gente nem sempre vive de vitórias. Bom, para quem ficou até aqui no vídeo, até o final, deixe seu curtir, deixe seu comentário. Espero com esse conteúdo técnico eu possa ajudar alguém. E o Desvendando a Gambiarra fica por aqui, por hoje é só.